A Polícia Civil afirmou que um dos adolescentes, que teve a imagem divulgada como suspeito no caso dos maus tratos ao cão Orelha, em Santa Catarina, passou a ser tratado como testemunha. O jovem, que agora é a testemunha, não aparece nas imagens analisadas pelos investigadores, o que, segundo a investigação, corrobora a versão da família. A morte do cão Orelha trouxe à tona novamente a discussão sobre a efetividade da lei contra maus tratos aqui no Brasil. A gente conversa agora com o Ricardo Martins, especialista em Direito Processual Penal. Ricardo, bom dia, muito obrigado por nos atender nessa manhã. Bom dia, Roberto, bom dia, Márcia. Quer dizer que é uma honra, uma satisfação participar da Jovem Pan mais uma vez. Roberto, realmente a situação é bem delicada. Em primeiro lugar, nós temos que tomar muito cuidado, ter muita cautela, porque ainda tudo está na fase de investigação, na fase de investigação preliminar. Então, olha, um dos rapazes que estava sendo investigado, agora ele já foi excluído da investigação. Ele já foi colocado como testemunha, o que corrobora o cuidado que a polícia deve ter numa situação como essa, porque isso pode levar ao linchamento, né? O que acontece hoje em dia é esse linchamento virtual, então isso é muito perigoso. E nós estamos tratando de adolescentes, e no caso concreto, adolescentes, eles têm toda uma proteção jurídica especial, de acordo com a Constituição e com o Código Penal. A imagem deles deve ser preservada, o nome, a idade e tudo mais. Por quê? Porque eles são amparados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no caso concreto, se nós formos analisar, Roberto, eles não cometem efetivamente um crime, né? Os adolescentes, de acordo com a nossa legislação, eles cometem ato infracional utilizando como fato análogo a questão dos crimes ambientais. Então, o aumento ou a diminuição da pena desse tipo de crime, ele não afeta quando nós estamos tratando de crianças ou adolescentes, porque no caso deles, eles não vão ser punidos efetivamente com uma pena privativa de liberdade. No caso deles, eles vão ter, se for efetivamente comprovada a participação deles, eles vão ter a aplicação de uma medida socioeducativa. Então, eles não vão para uma prisão efetivamente, entendeu, Roberto? O duro é a gente entender efetivamente isso, porque no documento é uma coisa, na prática, infelizmente, é outra. Né? Exatamente. Para nós que somos da área jurídica, nós conseguimos entender isso de uma forma mais tranquila, porque o ordenamento jurídico já estabelece dessa forma. Mas, realmente, para a sociedade é difícil entender, porque gera uma sensação de impunidade, né? Porque as pessoas falam, nossa, eles cometeram tudo isso e eles não vão ser efetivamente punidos. Realmente, a medida socioeducativa, ela não tem um caráter punitivo, ela tem um caráter mais educativo, né? De educação e de orientação. Não tem essa finalidade. Mas eu concordo, para a sociedade entender isso realmente é difícil, né? E eu vi alguns especialistas já comentando sobre o debate sobre a questão da redução da maioridade penal, se isso deveria acontecer ou não, porque, assim, realmente a atitude ela é muito triste, né? Esse tipo de postura contra um animal. Mas não é um ato isolado, viu? Não é um ato isolado, esse tipo de agressão contra animais não é algo que aconteceu apenas ali, é algo que acontece, não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Inclusive tem aumentado muito, a gente mostrou ontem aqui no Jornal da Manhã, se eu não me engano, 13 casos por dia, né, Nonato? Um absurdo. Agora, doutor, você acredita que por conta disso haveria uma necessidade de reestruturação, não na lei da maioridade, mas na lei de maus tratos a animais? Olha, o Brasil, conversando com especialistas da área ambiental, a gente percebe que o Brasil tem uma legislação bem avançada no que se refere aos crimes ambientais. Eu acho que uma coisa que tem que ser debatida é a questão de cada vez mais você incluir a questão da educação ambiental nas escolas, né? Então, isso porque, assim, às vezes a gente deposita na legislação todas as esperanças e muitas vezes a questão educacional ela é muito importante, né? As crianças, os adolescentes e os adultos também, eles devem ser conscientizados dessa importância da preservação ambiental para que isso não aconteça novamente. É muito triste essa situação desses garotos, né? Porque esse tipo de postura,
se a gente estuda a criminologia, a gente percebe que será que isso não pode trazer uma postura de garotos que lá na frente serão garotos adolescentes? Será que quem faz isso com animal também não poderia fazer isso com o ser humano também? Essa é a discussão. Mas eu acho que o mais importante da alteração da legislação ambiental é a questão da educação ambiental, Márcia. Agora, a gente não caminha nesse sentido nesse momento, né, o doutor Ricardo? Ou a gente tem algum indício de que caminhamos para tentar fazer esse tipo de modificação que o senhor sugere? Não, eu percebo que não, ainda é tímida essa situação. Eu entendo que o Brasil ele deveria ser referência, o Brasil deveria ser exemplo nessa questão da educação ambiental, mas muitas vezes isso não acontece. Você vê o que acontece na Amazônia hoje em dia, a preservação ambiental, você vê tudo o que acontece, o desmatamento, incêndio, esse tipo de coisa. Então a gente percebe que assim, o Brasil caminha em passos muito lentos, né? Deveria haver uma reestruturação. Talvez o Poder Legislativo ele pudesse, né, junto com o Poder Executivo, fazer essa mudança, né? Então, essa é a esperança que nós temos, né, Roberto? Talvez essa mudança possa vir acompanhada também com a punição efetiva, porque também a sensação de impunidade acaba de algum modo contribuindo, né, para que atos como esse, ou até mesmo, por exemplo, feminicídios, que tem acontecido muito no Brasil, acabem ocorrendo. Então, você tem a lei, mas se ela não é aplicada efetivamente, o cidadão acaba se sentindo, até certo ponto, respaldado por isso. Ricardo, obrigado, viu, pela gentileza. Quer concluir? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, e vamos torcer aí por uma educação ambiental mais efetiva no nosso país, que é isso que nós esperamos. Né? Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado. E lembrando que sobre esse assunto do Orelha, hoje na Avenida Paulista vai haver uma manifestação pedindo justiça, né, contra esses acusados ali e também mudanças na legislação a partir de 10 horas da manhã.